Agora, nós estamos vivendo nessa terra restaurada, que será destruída na grande tribulação e que depois se tornará a quarta terra, a nova terra. Em Apocalipse 21, João viu novos céus, porque o céu será danificado na grande tribulação, e uma nova terra, uma nova terra. A terra foi completamente destruída aqui, no estado original, quando Satanás se chocou. Então ela foi completamente destruída, e agora ela foi restaurada nos 6 dias, mas na grande tribulação ela sofrerá problemas. E agora, no fim de todas as coisas, depois do milênio, João disse: eu vi uma nova terra. Assim como haverá uma nova terra, haverá um novo homem. Assim como a nova terra será eterna, ela receberá o poder da eternidade, assim o homem também será eterno. Veja que o homem original era perfeito, Adão. Ele comeu do fruto, se tornou caído, pecador, pecaminoso. Vem Cristo e o restaura, e Cristo promete a eternidade. E Cristo diz que Ele voltará, e Ele trará para si, Ele está preparando um lugar para o homem, e esse homem restaurado se tornará no homem eterno, assim como essa terra restaurada se tornará numa terra eterna. É o mesmo processo. Ora, veja que 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 52, diz assim, no momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que este corpo mortal se revista da imortalidade. Quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo que Deus está prometendo a nós um corpo eterno em uma vida eterna. Veja, Jesus veio para trazer vida eterna para nós. O texto áureo da Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único ou unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha eternidade, tenha vida eterna. O que Paulo está ensinando aqui é que os que morrerem serão ressuscitados e terão corpos glorificados, corpos eternos, e os que estiverem vivos serão transformados. Aquilo que é mortal será imortal, aquilo que é corruptível será incorruptível. Ou seja, ele está falando de um corpo perfeito, assim como essa terra, que também, além de ser restaurada, ela está morrendo. Assim como o homem restaurado, ele morre, ele está morrendo, a morte ainda tem poder sobre o homem restaurado, assim como a destruição ainda tem poder sobre a terra restaurada, e Deus vai restaurar essa terra que está morrendo, que está se deteriorando. Deus também vai restaurar o nosso corpo, a nossa vida por inteiro, a nossa alma, o nosso espírito, nos dando a imortalidade. Veja que é o mesmo processo de uma nova terra eterna e de um homem eterno, com um corpo eterno, com uma vida eterna. Agora, em Filipenses, que você pode abrir a Bíblia aí, você abre a sua Bíblia em Filipenses 3, verso de número 20, diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo abatido para ser conforme seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Veja o que está escrito aqui no versículo 21, muito forte:
para ser conforme seu corpo glorioso. Ele pegará nosso corpo abatido, assim como a terra está sendo abatida, o nosso corpo ainda que restaurado, tanto a terra quanto o nosso corpo, ele está sendo abatido. Mas o que Jesus disse aqui em Filipenses 3:20 é tremendo. O nosso corpo será conforme o corpo glorioso de Cristo. Agora, isso é maravilhoso. Nós teremos um corpo, a imagem, a semelhança do próprio Cristo, com a glória que tem no corpo de Cristo. O nosso corpo terá em si mesmo a glória que existe só no corpo de Cristo. Agora, o que você precisa entender é que Jesus subiu aos céus no corpo. Ele é espírito e corpo. Ele é espírito de Deus e corpo glorificado. Ele é espírito em Deus e tem um corpo incorruptível, cheio de glória, cheio de majestade. Agora, o que Deus está nos prometendo, portanto, é que nós vamos ter um corpo como o de Jesus. Isso vai fazer eu entender, e eu creio nisso. Pode ser uma coisa que não há como comprovar completamente, mas eu creio que todos nós vamos ter a mesma aparência de Jesus na idade. Ele subiu aos céus com 33 anos, e eu creio que todos nós vamos ter um corpo de 33 anos, um corpo glorificado, a semelhança, igualzinho ao de Jesus. João diz: assim como Ele é, nós somos também. Em outro texto diz que nós seremos iguaizinhos a Ele. Agora veja também que a Bíblia diz aqui em Romanos, no capítulo 8, no verso 17, diz assim, ó: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se porventura com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. A proposta da Bíblia é muito clara. Nós seremos homens glorificados, nós teremos a vida eterna. Agora, aqui em Romanos 8, 29, diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Eita glória! Veja, Jesus é o primogênito entre muitos, e nós vamos parecer, Ele é a primeira cópia. É como quando o engenheiro faz um carro, o primeiro carro, e é aprovado, e depois os outros carros todos vão sair igualzinho, vão ser cópias exatas. Nós seremos cópias exatas de Jesus. Assim como Deus restaurará a terra e haverá vida eterna na terra toda, nós teremos a vida eterna, corpo glorificado, a semelhança do Filho, igual ao Filho, como o Filho. Veja que Deus está falando conosco desde a criação, desde da era pré-adâmica, que esse mundo original ele é encontrado na era pré-Adão, até o novo céu e a nova terra. Deus está falando de original, de destruição, de restauração, de nova terra. Deus está falando de homem original, de homem caído, de homem restaurado, de homem eterno. Deus está falando da salvação, a criação. Na criação, Deus fala da salvação. Deus está falando do seu plano remidor. Deus está falando do seu plano de salvar os seres humanos, assim como Deus tem o plano de salvar a terra. Que Deus te abençoe, você possa guardar esse ensino no seu coração.